Olá pessoal, estamos aqui hoje novamente para mais um vídeo. De novo, pedimos-vos, se ainda não o fizeram, que subscrevam o nosso canal, isso ajuda-nos imenso. E hoje estamos então aqui para falar um pouco mais no seguimento dos vídeos anteriores. O vídeo anterior nós falamos de autorresponsabilidade e hoje vamos entrar um pouco num outro assunto que está ligado, que é a autopiedade, ou a pena de nós próprios, quando nós sentimos pena de nós próprios, que é algo em que todos nós, mais uma vez, acabamos por cair em determinadas situações da nossa vida, mas achamos que hoje podemos apresentar algumas soluções e algumas ajudas neste sentido. A pena de nós próprios não é muito difícil de entender, é aquela atitude que nós muitas vezes caímos de achar que tudo nos corre mal, que tudo é azar, que nós estamos fadados, a que as coisas simplesmente não corram da maneira que nós queremos, que o dinheiro não venha, que a nossa profissão não corra como nós desejaríamos que corresse. E é uma situação involuntária que nos acontece no nosso dia-a-dia. Muitas vezes nós não compreendemos o porquê, vamos já entrar um pouquinho nas possíveis razões porque isso acontece. Mas o principal e o grande problema disto é que agir com pena de nós próprios, percebendo ou estando constantemente à espera que as coisas nos vão correr mal, acaba por nos colocar numa frequência que atrai para nós precisamente essas situações. Ou seja, muitas vezes as coisas acabam por correr mal para nós exatamente porque nós já estamos à espera que elas corram mal para nós. E involuntariamente nós estamos a atrair tudo isso para nós. E vamos então tentar entrar um pouquinho nesta... Eu ouvindo o Bruno agora aqui, eu vi uma palavra muito importante para esse tema de hoje, que é involuntário, né? Existem sensações e reações que acontecem conosco que são involuntárias, de fato, porque é a nossa necessidade, uma necessidade latente, parece até que é orgânica, de reagir. Alguma pessoa fala alguma coisa, nós queremos reagir, nós queremos defender, nós queremos não aceitar aquele ataque, aquela energia que mostra-nos que a vida é uma injustiça, que nós não merecíamos tal tratamento, nós não merecíamos tal situação. E de fato, nós não merecemos, ninguém merece. Só que se aquela situação se apresentou naquele momento, é porque de alguma forma você tem alguma responsabilidade de cura nessa história. E essa responsabilidade, ela vem lá de trás, que às vezes a gente não tem noção, que essa responsabilidade, ela vem até na história dos nossos antepassados. Vamos supor, alguém fala alguma coisa que você acha, aquilo dói em você, você sente aquele ataque. Imediatamente, o nosso convite hoje aqui é que, em vez de você reagir, você silencie e agradeça. Nesse momento, você entra em reclusão, em meditação. Começa a fazer a técnica que convier. Pode fazer meditação, pode fazer o Ho'oponopono, mas começa a ter a consciência de que aquilo é uma oportunidade de limpeza. Por quê? Porque isso pode ter começado lá atrás, como eu acabei de dizer há pouco. Vamos dizer, o sentimento de injustiça, um sentimento de que você se sente injustiçada, se sente angustiada com tais tratamentos, pode já fazer parte das tuas células. E pelos nossos estudos, pelas nossas conversas, o que a gente repara aqui é que as nossas células guardam informações, é claro, mas elas guardam informações emocionais. E geralmente esse sentimento de injustiça, o sentimento às vezes de raiva, vem tanto da nossa criança interior, quanto da criança interior dos nossos antepassados. Então, às vezes, vamos supor, a sua avó teve uma frustração na infância, onde não pôde comprar brinquedos, onde os brinquedos dela desfizeram, ou qualquer coisa que ela, criança, não tenha entendido muito bem. O que acontece é que ela grava no sistema dela emocional aquele sentimento de injustiça, de não entender por que a vida fez aquele tipo de coisa acontecer com ela, e isso fica ali impregnado na célula dela. Como nós somos descendentes, esses registros, eles vêm de geração em geração e aquilo já fica latente em nós como a vida é injusta. Eu não sei por que aconteceu isso, mas a vida é injusta. Vários outros registros podem estar aí latentes e guardados, e as pessoas que nos aparecem hoje em dia são oportunidades para curarmos este registro.
Nós também somos criadores da nossa maneira de ver as coisas, um pouco da nossa realidade. Nós achamos que só trazer-vos esta questão, só chamar-vos a atenção para isto, acaba por ser já um portal para essa solução, a consciencialização de que isso está a acontecer connosco e que, portanto, nos permite começar a trabalhar isso, a entender isso. O que nós temos de fazer no nosso dia-a-dia é entender que cair no vitimismo, cair na pena, na piedade de nós próprios, mais uma vez, como eu já disse atrás, vai nos levar para essa frequência. Quando nós começarmos a sentir isso, temos de perceber que de facto está na nossa mão sair desse padrão. Não existe razão para nós acharmos à partida que as coisas nos vão correr mal, ou que se eventualmente corram mal, nós acharmos que aquilo corre mal porque nós já estávamos destinados a correr mal. Não. O importante é perceber se correu mal, há que aprender, há que resolver e levantar a frequência, não ficar naquela frequência da pena de nós próprios. Uma situação que nós também podemos apresentar como exemplo são pessoas que vivem, às vezes uma vida inteira, infelizes na situação em questão, de relacionamentos, de profissões, precisamente porque não se acham merecedoras de algo melhor, têm pena de si próprias. E como têm pena de si próprias, permitem-se manter nessa situação, responsabilizando os outros e não percebendo que é puramente responsabilidade sua, porque não se veem como capazes, como tendo valor suficiente para algo melhor do que aquilo. Tudo parte da pena de nós próprios. Muitas vezes, isso que o Bruno falou agora, que é o sentimento de impotência da pessoa diante do próprio destino, né? E muitas vezes esse sentimento de impotência, ele surge justamente porque nós temos emoções e informações guardadas no corpo que vieram muito antes de nós. Então, muitas vezes nós nos sentimos presos a certos padrões, a certos tipos de reação, justamente porque inconscientemente nós sabemos que existe uma força muito maior que nós. Só que essa força muito maior que nós também nos dá a oportunidade de curar hoje o que começou lá atrás. Através do quê? Da presença, do olhar para o que acontece com todos os nossos sentidos e evitando resistir. Se a gente resiste, a gente já põe uma barreira. Ah, se fulano falou assim comigo, eu não quero saber do fulano. Olha, eu estou perdendo a oportunidade de ver o que é que ele veio despertar em mim. O sentimento que ele desperta em mim, que entra em ebulição, pode ser um sentimento enorme, mas que é de responsabilidade minha e não do fulano. O fulano me deu a oportunidade de olhar para aquilo, de olhar às vezes para um sentimento enorme que começou antes de mim, mas que não é responsabilidade dele. E como o Bruno disse, é nossa responsabilidade olhar para esse sentimento, olhar para o que nos surge no peito, olhar para essas emoções que clamam por atenção. É sabermos que, espera, isso está me acontecendo, isso é uma oportunidade. Isso não é um ataque, isso não é uma maldade, isso não é uma atrocidade de um universo maléfico, não é. É uma oportunidade de cura, não só para a tua história, como histórias que vieram antes de nós. Então, presença, naquele momento, isso é uma oportunidade. E a nossa mente, gente, ela é astuta. Ela vai tentar de várias formas que aquela situação seja partilhada com alguém. Por mais que nós falemos assim, olha, não, eu tenho que trabalhar isso. Se essa experiência aconteceu, se eu atrair essa experiência, eu tenho o dever de trabalhar a limpeza dessa experiência. Só que a nossa mente vai fazer o quê? Não, espera, eu preciso dizer para a pessoa pelo menos que eu não gostei. Eu preciso dizer para a pessoa que pelo menos que não faça isso de novo. E não é preciso, gente. Não é preciso avisar nada, porque essas pequenas coisinhas são subterfúgios da nossa mente para tirar a responsabilidade de nós. Aceita, agradece, limpa e trabalha isso. Porque essas sensações podem ser muito mais antigas do que nós imaginamos. E nós, hoje aqui, temos a oportunidade de limpar essas questões. De limpar o que não foi entendido pelas crianças que foram os nossos antepassados. De limpar o que não foi entendido pela nossa criança. Então, é uma oportunidade, porque às vezes a gente fala assim, porque é um sentimento de vitimismo, parece que nós estamos apenas julgando. E não é essa a nossa função, não é essa a nossa intenção, inclusive. A intenção é justamente mostrar que
nós nos vemos como vítimas porque existem dores muito profundas. Existem dores muito antigas que nos fazem acreditar que a vida é injusta, nos fazem acreditar que não há uma inteligência que olhe por nós. E essas crenças vêm às vezes muito antes do nosso nascimento. Então, o vitimismo ele não é tão fácil assim da gente lidar. Mas aqui ficam as nossas dicas, nossos apontamentos e nossos autoestudos para todos vocês. É isso. E mais uma vez, se nós sairmos desta frequência, se assumirmos a nossa entidade de criadores, da nossa maneira de estar na vida, se nós elevarmos, se deixarmos de nos ver com pena, se deixarmos de nos ver como vítimas, acreditem que isso vai reverberar, vai emanar para os outros e os outros vão deixar de nos tratar também às vezes da maneira como nos tratam. Portanto, isso parte sempre de nós, não sermos reativos, trabalharmos em nós. Quando trabalhamos em nós, tudo em volta passa a funcionar do modo como nós funcionamos connosco próprios. Lembro-me uma frase budista, que eu adoro, como aliás muitas outras, mas que nos diz que todos os seres com que nós nos cruzamos na vida são seres iluminados que vieram para nos ensinar. Como devemos agir e outros, como não devemos agir. Tudo é um ensinamento. E outros, como devemos pesquisar em nós a causa de tudo isso que nos faz sentir. Somos criadores. Até a próxima. Até a próxima.